Igreja, Deus me inspirou para o dia de hoje para falar do Espírito Santo. Tudo começa no Espírito. Tanto a sua bênção como a maldição, ela começa no Espírito. O diabo é Espírito. E Deus manifesta-se nesta vida através do Espírito Santo. Quando Deus quer te abençoar, o diabo é o primeiro a saber. O Satanás é o primeiro a saber. E ele vai lutar consigo. Vai te influenciar com os maus pensamentos. Vai te influenciar com os maus sentimentos para você pecar, para você perder o foco, para você desanimar, para você perder a sua bênção. A maldição, ela também ocorre primeiro no espírito. Ocorre no espírito, porque o diabo é o espírito satânico. A morte física do homem, ela ocorre primeiro no espírito. Depois a vida encontra uma ocasião para este corpo cair. Pode ser através de acidente, através de doença, mas primeiro ocorre no espírito. A sua doença, ela primeiro ocorre no espírito. Nós ouvimos um testemunho, penso que foi na semana passada ou nos dias passados, uma irmã que disse: eu sonhei a ficar doente e acordei e fiquei doente. De facto, é a consumação do que eu estou a falar. A doença primeiro ocorre no espírito e depois ela acontece na vida prática do ser humano. Por isso, minha irmã, meu irmão, nós somos convidados por Jesus para fortificar o nosso espírito homem. Permitir que o Espírito Santo de Deus, ele habite em nós. Porque quando o Espírito Santo está consigo, a palavra diz que ele vai te guiar aonde ir, o que fazer. Ele vai te colocar pensamentos sãos, sentimentos sãos. Ele vai te fazer fugir do mal. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 27, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede sobre o seu espírito, sobre a sua vida. Porque às vezes nós não sabemos como pedir ou como falar com Deus. Mas para o Espírito Santo interceder na sua vida, o Espírito Santo descer na sua vida, o Espírito Santo fazer parte da sua vida, você tem que criar uma atmosfera apropriada. Porque quando habita o Espírito Santo, as trevas não prevalecem. O Espírito Santo não vai permanecer em si ou habitar na sua vida se você viver no pecado, se você estiver com maus pensamentos, você estiver com mágoa de alguém, rancor, inveja. O Espírito Santo é ciumento. Ele não habita em templos impuros.
Ele não habita em corações impuros. Por isso nós devemos nos santificar, obedecer a mensagem de Deus. Você conhece os mandamentos? Você já ouviu falar dos mandamentos de Deus? Você precisa santificar. Eu penso, para o nível que nós encontramos na fé, sobretudo para os mais antigos, não vamos falar de não roubar, não vamos falar de não prostituir, não vamos falar de não mentir, não vamos falar de não guardar mágoa, porque nós falamos sempre. Povo de Deus, o seu coração deve ser um lugar onde o Espírito Santo deve habitar. Mas se você tem mágoa de alguém, do seu pai, da sua mãe, do seu colega de serviço, de alguém que te fez mal, como é que esse Espírito Santo vai habitar em si? Não é possível. E não importa o que esta pessoa fez para si, você conhece Deus, você conhece o amor de Deus, você sabe qual é a sua meta. Igreja, nossa meta é alcançar o reino dos céus, é conquistar o coração de Deus. Este é a nossa meta. Mas para isto acontecer, devemos ter um coração são, um coração sem mágoa, sem inveja, sem rancor, sem desprezo, sem medo, sem preocupações. Hão de vir problemas na sua vida, hão de vir adversidades, mas isto não pode ser novidade para si, porque Jesus Cristo, Ele disse, diante do seu ministério em vida na terra, Ele disse que no mundo você terá aflição, você terá preocupações, mas tende bom ânimo. Anime-se, porque eu, Jesus, eu venci o mundo. Não pode ser novidade você ter preocupações, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Diga comigo, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Jesus venceu a morte. Ele veio ao mundo, nasceu de uma mãe, com a missão simplesmente de pregar a boa nova, de pregar o evangelho do arrependimento, para que o povo se convertesse e tivesse a oportunidade de um dia tornar e viver com Deus na maior santidade. Mas ele não foi compreendido. O mundo não compreendeu Jesus. Ele foi perseguido, foi caluniado, ele foi preso, foi batido, foi morto, pregado na cruz de Calvário. Mas para ele mostrar o poder de Deus que operava nele, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele vive até hoje. Ele falou com os profetas, conversou com os profetas. Vamos ouvir um pouco no livro de João o que Jesus fala para nós. João 14, vou pedir ao irmão Isaac para ler para nós. Livro de João, capítulo 14, versículo 15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Jesus Cristo continuou a sua locução com os seus apóstolos e disse: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Esta mensagem
para nós hoje. Esta mensagem é para nós hoje. Se você ama Jesus, obedeça aos mandamentos. Não procuremos defeito nas outras pessoas, porque também não somos perfeitos. Não procuremos falhas nas pessoas, porque nós não somos justos. Mas vamos procurar reconciliação com Jesus. Obedecer os seus mandamentos para mostrar o amor a Ele. Esta é a única forma que nós temos para dizer, Jesus, que eu te amo, é obedecendo os seus mandamentos. Cada um de nós tem a missão de se esforçar para agradar a Deus, para amar a Deus, para amar Jesus. Versículo seguinte, 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Ele disse: eu vou rogar ao Pai para vos dar um outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Ele vai descer sobre vós, Ele vai vos consolar nas vossas aflições, Ele vai vos confortar nas vossas lutas. Esse Espírito, Ele opera hoje, em nome de Jesus. Sim, irmão. 17. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. O mundo não pode receber este Espírito, porque não conhecem. Mas vocês conhecem. Ele dizia aos seus apóstolos, que são os seus discípulos, e Ele fala conosco hoje. Quem representa o mundo? São as pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo. São pessoas que não obedecem à palavra. Mas nós não somos do mundo. Nós fazemos parte da vinha de Jesus Cristo. Nós somos o ramo da árvore que é Jesus Cristo. Nós conhecemos a palavra. Então logo nós conhecemos o Espírito Santo. Mas como é que se manifesta o Espírito Santo na sua vida? Como é que nós podemos saber que o Espírito Santo de Deus desceu sobre mim e está comigo? Povo de Deus, as suas atitudes, façam uma autoavaliação da sua vida. Como você vive? Como são os seus pensamentos? Como são os seus sentimentos? Porque se você vive com mágoa de alguém, você não tem Espírito Santo. Se você prostitui ou trai o seu parceiro, você não tem o Espírito Santo. Se você rouba, você não tem Espírito Santo. A resposta é muito clara. Da mesma forma que podemos perceber que temos o Espírito Santo quando nós vivemos na intensa velocidade do amor em Jesus. Quando nos esforçamos para fugir do pecado, quando nos esforçamos para obedecer a Deus, vamos perceber que o Espírito Santo está conosco. E qual é o primeiro sinal que Ele vai dar? Contentamento. O primeiro sinal que o Espírito Santo de Deus vai te dar é o contentamento, é a esperança. Ainda que você esteja a viver num problema no seu casamento, no seu trabalho, em qualquer situação da vida, mas você vai sentir uma paz, a paz do Espírito Santo. Este é que é o sinal da presença do Espírito Santo. E quem vive na aflição, em Espírito Jesus, ele vence. Ele vence. Povo de Deus, há requisitos
para que o Espírito Santo esteja consigo. Há requisitos para que Deus te ame. Há requisitos para Jesus Cristo fazer parte da sua vida. Vamos ler juntos. Vamos ler antes Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Sim, irmão Isaac? Romanos capítulo 8, versículo 1 até 2. Versículo 1. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Versículo 2. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Por causa de estarmos unidos com Jesus, já não existe condenação nenhuma. Se você vive a palavra, você se esforça para obedecer a palavra, já não há condenação para si, porque o Espírito Santo é contigo. Agora vamos saltar para o livro de Efésios. Eu queria dizer Efésios, não 1 Pedro. Livro de Efésios, capítulo 6. Vamos considerar a partir do versículo 10. Vamos perceber os requisitos que existem, que Deus nos dá, para que possamos vencer nas nossas batalhas e ter o Espírito Santo conosco. Efésios capítulo 6, versículo 10. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. 11. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Povo de Deus, o Senhor está a dizer aqui: vistam-se de toda a armadura para resistir aos embates do Satanás. Povo de Deus, o Satanás não está de brincadeira. Ele não está satisfeito em você estar aqui hoje. Ele não está satisfeito por você seguir a Jesus. Ele vai lutar consigo. Ele vai te desencorajar. Vai colocar os maus pensamentos, desânimos, problemas para você recuar. Para você recuar. Mas Deus que é bom, Ele diz: vistam-se da armadura de Deus, para que vocês possam resistir aos ataques satânicos. Versículo seguinte, irmão Isaac. Versículo 12. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Gostaria de ouvir essa mensagem numa outra versão. Alguém tem uma outra versão? Este versículo foi lido, versículo 12. Um voluntário? 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principais, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Podemos ouvir a versão em inglês? Not fighting against flesh and blood enemies,
but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Amém. Gostei dessa versão. Not fight in the flesh and blood. Né? A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Povo de Deus, se você luta com o seu adversário, aquele que quer te fazer mal, na luta física, provavelmente você vai perder. Você vai perder esta luta. Se você ouviu que a sua vizinha fala mal de si e você se levanta, vai fazer barulho na casa dela, provavelmente esta luta você vai perder. Sabe por quê? Porque você não vai ter a companhia do Espírito Santo. Deus não vai lutar consigo nesta batalha. A palavra diz: minha é a vingança, não toque no meu ungido. Se alguém te faz mal, você diz: obrigado, Jesus. Entrega tudo nas mãos de Deus, porque a vingança pertence a Deus. Deus vai organizar a sua vida. Deus vai te proteger. Nós não lutamos contra a carne, nem com sangue, nem os espíritos maus. Perdão, a nossa luta é contra os espíritos maus. A nossa luta é contra o espírito satânico. Mas como que você vai lutar contra o espírito mau se você está na carne? Você está na carne. Como é que você vai lutar estas lutas espirituais se você está na carne? Você vive no pecado, na desobediência à palavra de Deus. Você deve fortalecer o seu espírito, obedecendo a Deus, vindo à igreja, lendo a palavra, meditar sobre a palavra, obedecer a palavra, jejuar quando necessário, porque a palavra do Senhor, ela diz: aos certos espíritos que só vão fugir de si com jejum e oração. Você precisa jejuar voluntariamente, sem que a igreja diga que jejue, meu irmão. Você conhece a sua situação. Você está a ver que este mal está-se a resistir na sua vida, está-se a levantar nessa vida. Jejua, povo de Deus. Entre em jejum. Entregue a sua causa na mão de Deus. Você deve jejuar. Você deve orar. Você deve ler a palavra de Deus e meditar sobre ela. Guardar esta mensagem, pôr em prática, porque a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é espírito. Povo de, repare aqui na igreja, há quem está a dormir neste momento, há quem está a dormir, está a sonecar, porque o diabo não quer que ele ouça esta palavra. Às vezes ficamos cansados quando queremos ler a palavra em casa, a mensagem. É o diabo. Ele não quer que você conheça a mensagem de Deus. Eu estou a falar isso por experiência, porque já aconteceu comigo também. Já aconteceu comigo. Ele luta às vezes para eu não ler a palavra, mas encontra um tempo precioso. Leia a mensagem de Deus com ponderação, repetidamente. Não precisa correr, nem que seja um versículo por dia. Leia esta palavra e guarde ela no seu coração, porque a verdadeira libertação, ela vem de ouvir a mensagem de Deus e pôr em prática. Esta é que é a libertação. Então dizíamos que você tem que orar, porque a oração é um método de comunicação que Deus instituiu entre o homem e Deus. Para o mundo pode parecer loucura, vai parecer que estamos a falar sozinhos, mas nós estamos a falar com Deus. Se está no trabalho, ore no seu coração, em voz baixa.
Obrigado, Jesus. Senhor, me protege. Dá o mais de si, tira o mais de mim. Ore. Encontre um tempo em casa para orar. Mas acima de tudo, você tem que orar à madrugada. Porque é a madrugada onde o Satanás, ele se organiza. Povo de Deus, o reino satânico é uma legião. É um reino muito grande. Vocês nunca ouviram aqui na igreja, quando alguém está a ser liberto e o nosso bispo pergunta: quantos são vocês? Às vezes diz: somos uma legião, um grupo muito grande. Eles à madrugada fazem planos, distribuem tarefas. Você vai para aí, você vai para aí, você vai para aí. Mas se você está em pé na madrugada, à meia-noite, está a orar, está a pedir a intervenção de Deus, está a pedir misericórdia de Deus pelo um provável pecado que você tenha cometido. Você está a pedir a presença do Espírito Santo. Você está a pedir para que Deus lute a sua batalha. Você está a mandar embora Satanás, o espírito familiar, tal qual fazemos aqui na igreja, no Mass Pray. Faça em casa. Igreja, quando você dormir, quando você ir dormir, você há de ver a qualidade do sonho que você vai ter. Você vai ver a qualidade do sonho que você vai ter. Ore pelo menos por 1 hora. Meia-noite até 1 hora. Se passar o ponteiro, não é problema. Faça isso, povo de Deus. Precisamos orar. Nós estamos numa luta. Estamos numa batalha espiritual. Ore, leia a palavra, medite sobre a palavra, jejue se necessário. Acima de tudo, obedeça a mensagem de Deus para o seu bem. Continuando, irmão Isaac. Versículo 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Assim buscai a armadura de Deus, para quando chegar esse dia mau, você vencer. Você vai vencer, mas você precisa se organizar. Você precisa buscar a armadura de Deus. Continuando, irmão. 14. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Povo de Deus, o Senhor está a dizer que nós devemos ser verdadeiros. Não minta. Não importa o tamanho da mentira. Não minta. Sejam verdadeiros. E Deus diz ainda neste versículo: precisamos praticar a justiça, tratar as pessoas de igual forma, porque todos nós, homens, mulheres, crianças, temos o mesmo valor para Deus. Não podemos fazer a exceção. Eu relacionar-me bem com a irmã Y, mas a outra não sei o que. Não é assim que funciona. Pratica a justiça para todos, de igual forma, porque todos nós temos o mesmo valor para Deus. Ninguém é especial para Deus. Ninguém é especial para Deus. Todos nós somos iguais e somos considerados apenas filhos de Deus quando vivemos na obediência da palavra de Deus. Segundo Romanos, capítulo 8, versículo 14. Só é filho de Deus, é considerado filho de Deus aquele que vive na obediência à palavra de Deus. Esta é a única separação, é a única particularidade. Você só é filho de Deus quando obedece à palavra.
De contrário, não. Continuando, irmão. 15. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E calce como calçados a prontidão para anunciar a boa nova, que é a mensagem evangélica. Povo de Deus, você tem que falar de Jesus. Você não pode se envergonhar em falar de Jesus. Você conhece a palavra, foi transformada por ela, existem bênçãos na sua vida. Partilhe esta mensagem com mais alguém, sempre que for necessário, seja na sua zona, seja no seu trabalho, seja na comunidade aonde você está inserida. Fale de Jesus, não se envergonhe de Jesus, porque você, quando fala de Jesus, Ele te promove, Ele vai te promover, porque Ele diz na palavra: se você se envergonhar de mim, eu também vou envergonhar de si no último dia. Eu vou me envergonhar de si no último dia. Fale da palavra de Deus, anuncie a boa nova, pregue a mensagem aonde quer que você esteja. Se você não conhece a palavra, não conhece a mensagem, não sabe ler, isso não é problema. Preste o seu testemunho. Sabe, povo de Deus, o testemunho tem um poder muito grande. Preste o seu testemunho aos seus amigos. Reúna eles e diga: olha, irmãos, eu ontem eu vivia assim. Eu ontem bebia. Eu ontem roubava. Eu era assassino. Mas hoje me transformei. Jesus me transformou. Só isto é muito. Anuncie o seu testemunho. Sim, irmão. Versículo 16. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Povo de Deus, tenha consigo sempre a fé. A palavra fé tem 2 letras só, mas tem um sentido muito devastado, um sentido muito grande para Deus. Leve consigo a convicção de Deus. Tenha consigo a certeza da existência de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, porque eles funcionam como um escudo de proteção. Escudo é uma espécie de... não sei explicar, mas antigamente, naquelas lutas antigas do tempo de Gungunhana ou mais atrás, eles usavam uma coisa para se proteger, uma coisa assim. Este escudo. Usam o escudo, é o que diz a palavra, para vocês se protegerem nas lutas. E o escudo é a fé. A certeza de que Deus vive, que Deus vai me ajudar, Deus vai me proteger, Deus é comigo. Use isso. Sim? 17. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Povo de Deus, a palavra de Deus é a espada. Esta mensagem que nós estamos a partilhar, sirva disso uma espada para si, para você lutar. Para você lutar, porque nós estamos numa luta constante. Você luta sempre com o demônio. Você luta na sua família. Você luta no seu trabalho. Você luta na sua zona. Mas use a palavra como espada para você se defender, para você lutar, para você vencer esta luta. Por isso que é importante, mais uma vez, você conhecer a mensagem de Deus, você conhecer a palavra de Deus, guardar ela e pôr em prática, para que o Espírito Santo, Ele desça sobre a sua vida e Ele faça a sua vida. Deixa que Deus lute por si.
Não seja você a lutar com Satanás. Você simplesmente obedece. Faz aquilo que Deus orienta para fazer. Simplesmente. E Ele vai fazer o resto. Povo de Deus, peço para que leiamos juntos. Vamos voltar ao livro de Romanos, capítulo 8. E vamos ler o versículo 12 a 14. Sim, irmão Isaac. Romanos capítulo 8, versículo 12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Povo de Deus, o Senhor está a dizer aqui, não é facultativo. Nós temos a obrigação, nós como cristãos, de viver segundo a vontade do Espírito e não viver observando a vontade humana. Versículo seguinte, 13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Povo de Deus, eu gosto muito dessa escritura. Ele diz aqui, o Senhor, na boca do apóstolo Paulo, que se você viver segundo a vontade da carne, você vai morrer espiritualmente. Mas se pelo Espírito Santo de Deus você vencer esta vontade carnal, você vai viver espiritualmente, eternamente. A palavra está a dizer aqui, se você resistir e vencer as vontades da carne, você vai ser abençoado. Mas se você obedecer à vontade da carne, você vai morrer espiritualmente. Quais são as vontades da carne? Quais são as vontades da carne? É a prostituição, é o adultério, é o roubo, é a mentira, é a mágoa, é o rancor, maus pensamentos, maus sentimentos. Essas ações e outras, elas agradam a carne, animam a carne. E logo, quem vive na carne pertence ao diabo. O diabo se agrada quando você vive em estrita obediência à carne. O diabo se agrada. Ele fica satisfeito. Povo de Deus, o Satanás, ele já foi condenado. Ele está no inferno. Mas ele não quer estar lá sozinho. Ele e os seus exércitos, eles lutam para ter mais gente com eles no inferno. Ele vai lutar consigo. Vai colocar maus pensamentos. Vai colocar maus sentimentos. Vai colocar situações para você voltar atrás. E ele vai aplaudir. Mas a palavra diz: se você pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, a obediência, você mortificar as vontades do corpo ou da carne, você viverá eternamente, povo de Deus. É uma graça muito grande. Vamos viver em constante companhia do Espírito Santo e no último dia você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Versículo 14. Versículo 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você que vive na obediência à palavra de Deus, você que se esforça para estar aos pés de Jesus, você é filho de Deus. Nem todos nós somos filhos de Deus.
só é filho de Deus aquele que vive na obediência à palavra de Deus. E só Jesus é que sabe quem é que vive na obediência à palavra de Deus. Nós não conseguimos ver. Só Jesus sabe. Nós não vivemos juntos, não andamos juntos. Jesus é que sabe. Mas obedece à palavra de Deus. Procure estar perto de Jesus. Remova os maus sentimentos e os maus pensamentos. Em algum momento, povo de Deus, nós dizemos que Deus não está a ouvir a nossa oração. Já estou cansado. Eu estou na igreja há muito tempo. A minha bênção esperada, ela não está a acontecer. Uma coisa eu quero que você saiba. O tempo de Deus é o melhor tempo. Não faça essas perguntas a Deus. Por que que isso não está a acontecer? Por que que aquilo não está a acontecer? Não faça essas perguntas. Lembre-se, povo de Deus. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Todos que viviam lá morreram. Velhos, crianças, jovens, todos morreram por causa do pecado. Por causa do grande pecado que era praticado em Sodoma e Gomorra. Deus só protegeu a Lot, ao seu servo Lot, que era um servo honesto à palavra de Deus. Algumas vezes você vai perguntar: olha, mas eu estou a sofrer um problema espiritual familiar provocada pelos meus pais, meus avós lá atrás. Eu não tenho culpa. A palavra do Senhor diz: por causa da maldição dos seus pais, vocês serão prejudicados, vocês serão atacados. Primeira, segunda, terceira, até a quarta geração. Até que você se converta a Deus, até que você se renda a Deus, busca Jesus para quebrar o espírito familiar, para quebrar o espírito que atormenta a sua família. Você tem que se entregar. Há famílias que têm um espírito da morte. Frequentemente há morte na família, porque algum pacto foi feito lá atrás. Não foi você, mas ela tua primeira, segunda, terceira, quarta geração. Você tem que quebrar este pacto para que a morte familiar deixe de existir. Há famílias onde há pobreza extrema, mas é consequência dos problemas, dos pactos, alianças que foram feitos no passado, talvez por nós ou pela nossa família. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, Jesus vai quebrar este pacto, vai eliminar a pobreza na família, vai eliminar a doença, em nome de Jesus. Povo de Deus, no livro de Isaías, capítulo 59, o Senhor diz: os meus ouvidos não estão tapados, nem os meus braços estão encolhidos, ao ponto de eu não ouvir a sua oração, ao ponto de eu não te abençoar. Mas são os vossos pecados que fazem distância entre eu e vocês. Quem nega as bênçãos de Deus somos nós, por causa de nosso pecado. Arrependa-se, povo de Deus. Busque o Espírito Santo para si. Procure amar a Deus na obediência dos seus mandamentos. Você conhece os mandamentos. Deus manifesta na cada vida, em cada um de nós, da sua maneira. Da sua maneira. Keep your faith. Conserva a sua fé, a sua crença em Deus. Deus vai manifestar na sua vida. Entregue a sua causa nas mãos de Jesus. Procure ter o Espírito Santo de Deus. Quando você não tem o Espírito Santo e um dia você teve, você consegue perceber. Você consegue perceber.
Você há de ver a qualidade dos seus sonhos. Você vai sonhar a ser enforcado, sonhar a ser perseguido, a comer na noite. Something's wrong. Quando isto acontece, something's wrong with you. Alguma coisa não está bem em si. Ou Deus está fazendo um convite para você orar mais? Está fazendo um convite para você estar mais próximo dele? Porque quem vive segundo o Espírito é o Filho de Deus. E Deus ama os seus filhos. Deus protege os seus filhos. Viva na obediência, povo de Deus. Todos nós somos chamados para viver na obediência. Em nome de Jesus Cristo. Palmas para o Senhor Jesus.